Boa tarde a todos. Desejamos que estejamos todos na alegria e na paz do Mestre Jesus. Meu nome é Dolores e nesta tarefa de difusão doutrinária estamos todos convidados a refletir sobre o tema Amor e Respeito na Família. E para darmos início à nossa tarefa, convido a todos para fazermos uma prece. Senhor, rogamos nesta hora por Tua misericórdia infinita. Permita-nos, Pai, nos envolver na doce luz do Teu amor. Possamos serenar a nossa mente, tranquilizar o nosso coração e aproveitar estes momentos em que estamos reunidos para refletir um pouco, para nos aproximar mais um pouco de Ti. Que os benfeitores amigos, responsáveis por esta tarefa, possam estar junto a nós, nos auxiliando e nos amparando, e possam também estar em cada lar, envolvendo a todos e a cada um, na luz e na paz do Mestre Jesus. Gratos somos, Senhor, por esta oportunidade que nos reúne em Teu nome. Graças a Deus. Para essas reflexões de hoje, nós usamos como base os livros Constelação Familiar, do Espírito Joana de Ângeles, pela psicografia do médium Divaldo Pereira Franco, e também o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14. Nós convidamos sempre para que nós possamos ler, as obras, a fim de poder aprofundar as nossas reflexões. Então, amor e respeito na família. Às vezes, nós olhamos à nossa volta, contemplando o nosso núcleo familiar e nos sentimos como se nós fôssemos um estranho no ninho. Nos perguntamos por que há tanta discórdia? Por que às vezes tem tanta competição, tantas discussões, num meio que deveria ser de paz e de harmonia? Olhamos para aquelas pessoas que convivem conosco, compõem a nossa família, e por vezes não reconhecemos os nossos afetos. Muitas vezes nós pensamos que houve um equívoco. Deus deve ter se equivocado. Quem sabe não nascemos na família errada? Por que nos sentimos assim, tão perdidos neste lar? Meus irmãos, não há nenhum equívoco. Nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 14, que há duas espécies de família: as famílias espirituais e as famílias formadas pelos laços corporais. As famílias espirituais se formam no mundo dos espíritos, que é a nossa verdadeira casa. Formam-se pelos laços da afinidade legítima. São harmônicas e nelas o amor é o traço mais marcante. Às vezes, alguns membros da nossa família espiritual se encarnam juntos na Terra. Formam aqui também núcleos familiares. E são aquelas famílias que a gente olha, e tudo é harmonia. Parece que nada que acontece abala aquele lar. Porque lá o amor
é o elo a unir todos aqueles irmãos na jornada na Terra. As famílias formadas pelos laços corporais, elas se formam no mundo físico e atendem aos impositivos das leis universais, com o objetivo de proporcionar a todos os seus membros oportunidade de evoluir. Ligadas só por laços consanguíneos, o equilíbrio é frágil, tão frágil quanto a matéria. As diferenças, as dificuldades de convivência exigem de cada um dos seus membros boa vontade e muita dedicação para que se possa sublimar os sentimentos e transformar aquelas amarras em laços de afeto. Quando a gente consegue, a gente conquista novos membros para a nossa família espiritual. Então, meus irmãos, nada está fora do lugar. Nós nascemos na família mais adequada ao nosso aprimoramento moral. Atraímos para nós a estrutura familiar adequada, mais compatível com os nossos deveres de reparação e de aprendizado. A família consanguínea é como se fosse um imenso campo, e nele nós estamos chamados a jogar as sementes. Apenas jogar as sementes, para que elas germinem no seu tempo e se transformem em luz para aquelas almas que compõem o seu núcleo. E é por isso que muitas vezes nós recebemos, por companheiros de viagem nesta vida, no seio da nossa família, na condição de pais, filhos, companheiros ou parentes, os antigos devedores. Oportunidade de resgate de velhos compromissos que nós fomos acumulando, deixando na retaguarda. É nossa oportunidade de restaurar a fraternidade, de restaurar os vínculos com esses irmãos, que muitas vezes nós prejudicamos nas nossas outras vivências na Terra. E agora, eles estão conosco de novo. Uma oportunidade única da gente sublimar os sentimentos, transformar a desconfiança em confiança. Às vezes, ódios antigos em afeto que restaura. Semelhante trabalho é repleto de desafios, muitos desafios. E para atingir o sucesso, precisamos desenvolver a paciência, o respeito e o amor. Sem paciência, sem respeito e sem amor, muito difícil será que nós aproveitemos a oportunidade que temos. Então, devemos refletir que nós estamos vivendo, neste momento, num planeta cujo ciclo de provas e expiações caminha para o seu fim. E abre-se, logo ali, à nossa frente, as portas de um mundo de regeneração. Então é natural que os núcleos familiares, neste momento, estejam mergulhados em sofrimentos de toda ordem. Porque é o momento que vive o planeta. Estamos caminhando, deixando as sombras para trás e olhando ali, já na nossa frente, a oportunidade da regeneração.
para a gente poder trilhar aquele caminho, para poder viver nesse mundo de regeneração, nós não podemos deixar ninguém na retaguarda. Nós não podemos ultrapassar esta porta com um coração cheio de ódio. Nós não podemos viver num mundo regenerado se nós ainda não conseguimos nos reconciliar com os nossos irmãos. Nós viemos de longos períodos e reencarnações sucessivas, fugindo dos nossos compromissos. Vivemos enganados, iludidos com as alegrias e com as vitórias do mundo. Quantas vezes, talvez nós tenhamos tido de conviver com esses mesmos irmãos que formam hoje a nossa família e desperdiçamos a oportunidade. Então, hoje, nós temos a última chance, a melhor oportunidade para acertar o passo, para sublimar os sentimentos. E nesse limiar da regeneração, a misericórdia divina chamou o único e último recurso, a dor amiga, a divina professora, para nos despertar para as novas reflexões e para o trabalho de autoiluminação. Então, não é Deus nos castigando. Nós não estamos no lugar errado, na família errada. Nós estamos apenas no momento bendito de reparar, de reconstruir, de sublimar, de olhar para esses irmãos que estão à nossa volta com outro olhar, de aprender com eles e de ensinar aquilo que nós já sabemos. Considerando que a reencarnação tem por finalidade o desenvolvimento dos valores superiores, é natural que nós encontremos no lar aqueles companheiros das nossas experiências infelizes do passado. A nossa trajetória no planeta não é uma viagem de férias. A gente não veio passear na Terra, né? Nós viemos em busca da nossa evolução. Nós viemos aqui para verificar se nós realmente já aprendemos, para colocar em prática o que nós aprendemos. Então, a viagem na Terra, a nossa vida na Terra, é como se fosse uma viagem de trabalho. É sempre curta para tudo que nós temos que fazer e tem inúmeras tarefas a vencer. Tarefas que precisam ser cumpridas, para que quando a gente voltar, para quando a gente retornar para a nossa verdadeira casa, nós tenhamos a consciência tranquila de quem cumpriu os seus deveres. E possamos entregar a Deus nosso Pai a alegria das nossas vitórias. E quem sabe, em vez de nós que nos prendiam na retaguarda, entregar agora os afetos novos que nós construímos. A família é a escola das almas. Ah, mas isso parece um clichê. Mas pensemos um pouco. É um espaço excelente para a aquisição, para o desenvolvimento, para a vivência das virtudes eternas. Aquelas que nos aproximam mais do nosso Pai. O amor, a compaixão e a caridade. Não há no mundo, em nenhum outro lugar, um espaço melhor para nós aprendermos e exercitarmos essas virtudes. Não há ninguém que experimente qualquer tipo de dor sem ter uma explicação. Por isso nós não estamos no lugar errado, na família errada. Ao contrário, nós estamos no lugar mais adequado para a retificação dos nossos equívocos do passado. E considerando que nós somos ainda todos imperfeitos,
À medida que as provações acontecem, às vezes a revolta toma conta do nosso coração. É natural que seja assim, porque nós somos imperfeitos. Às vezes nós olhamos tudo e pensamos que nós não vamos dar conta. Aí nasce aquela dor, aquela revolta, a vontade de desistir. No entanto, este é o momento da reflexão. Não é o momento de desistir. É o momento da gente refletir, buscar o entendimento para melhor enfrentar o desafio que temos. O familiar que nos desafia está nos pedindo compaixão. Está nos pedindo misericórdia, que se nós formos capazes de conceder, vai servir como bálsamo para aliviar as feridas daquele irmão. Embora o desafio às vezes é tão grande que possa parecer superior às nossas forças, tenha certeza que nós trazemos lá no fundo da nossa alma todas as ferramentas necessárias para vencer. Basta que a gente pare e acesse. A gente pode acessar através da prece, através da meditação, que serenam a nossa mente e nos põem em contato com o manancial inesgotável do amor do Pai. Quando nós paramos, quando nós refletimos, meditamos, nós fizemos uma prece, nos colocamos em contato com o Criador. E sempre aurimos as forças necessárias para vencer os nossos desafios. Entendamos que a família é um lugar de trabalho coletivo, no qual todos têm o dever de ajudar-se. Aqueles que já se encontram sob as luzes do Evangelho devem aurir forças e equilíbrio nos ensinamentos do Cristo, para contribuir em favor daqueles irmãos que ainda precisam de esclarecimento, que ainda estão perdidos na sombra da revolta e da compreensão. Se a gente já tem um pouquinho mais de esclarecimento, então é nosso dever auxiliar aqueles que ainda estão perdidos. Lembra, não poderemos viver no mundo de regeneração se deixarmos um irmão para trás. E esta é uma porta que nós devemos transpor todos juntos. Porque se nós formos viver neste mundo de regeneração, olharmos para trás e ver um daqueles irmãos lá perdido, nós não vamos ser felizes. Então, aproveitemos este momento para refazer esses laços que nós perdemos um dia nas nossas experiências passadas, porque nos equivocamos. Hoje, um pouco mais adiantados, nós podemos olhar tudo e refazer a caminhada. Por isso que a reencarnação e a vivência nesta família que nós recebemos não é castigo, é misericórdia de Deus nos concedendo oportunidade de reconstrução, a fim de que nós possamos ir desfazendo todas as amarras que nos prendiam no passado, naquele homem velho que nós éramos antes, para nos transformar numa pessoa melhor, espíritos em evolução. Obviamente, nós ainda estamos muito longe da perfeição que se espera, daquela que um dia nós atingiremos. Mas se nós começarmos hoje a fazermos o nosso esforço dentro da nossa casa, que é o lugar mais adequado para isso, certamente nós já teremos
dado um passo à frente na nossa caminhada, né? E nesse exercício de refazer os laços, de sublimar sentimento, nós vamos também nos transformando, porque nós vamos aprendendo com os outros. Nós vamos olhando, vamos aprendendo com o que eles têm de melhor, vamos nos esforçando para agir melhor e vamos internalizando para nós as virtudes novas que nós ainda não temos ou que são apenas sementes no nosso coração. Essas sementes dessas virtudes novas que estão no nosso coração, quando elas são regadas pela água do esforço, elas brotam, crescem, se transformam em arbustos viçosos e vão no futuro gerar sombra para nos proteger nas próximas encarnações. E quem sabe nós já vamos poder aproveitar já nesta vida mesmo de tudo que nós conseguimos aprender e internalizar. Porque à medida que nós vamos nos melhorando, nós vamos olhando a nossa família com um olhar mais fraterno, nós vamos nos esforçando mais, nós vamos sendo menos egoísta, nós vamos nos preocupando mais com as pessoas, nós vamos abrindo espaço para que cada um possa ser aquilo que é. E não vamos ter para o nosso irmão um olhar de expectativa. Porque às vezes nós olhamos o outro com uma expectativa tão alta e esperamos dele ações que nós não somos capazes de fazer. Então, meus queridos, em vez de nós olharmos aquele núcleo familiar e achar que tudo está errado ali, que as pessoas estão todas equivocadas, façamos um esforço de olhar para dentro de nós mesmos e ver se nós não estamos sendo o combustível que mais aumenta o incêndio do desequilíbrio da nossa família. Às vezes, nós somos muito indulgentes com as nossas próprias faltas e somos excessivamente exigentes com os outros. Para nós temos sempre uma infinidade de justificativas para os nossos atos. Mas quando são os nossos irmãos que erram, a gente tem sempre uma infinidade de críticas para fazer e muitas soluções alternativas que eles deveriam ter tomado. Quem sabe a gente põe um olhar de mais indulgência sobre o irmão. Olha para ele e entende aquilo que ele é capaz de fazer e não aquilo que nós achamos que ele deveria. Pensemos, e se fôssemos nós, como nós teríamos agido? Será que nós teríamos feito diferente? Essa é uma reflexão que nós somos chamados a fazer todos os dias dentro da nossa família. Porque conviver com outras pessoas é entender que é preciso fazer concessões. Na família, não vale só o que eu quero, o que eu acho bom, o que eu acho certo. Mas precisamos fazer uma construção coletiva daquilo que é bom para todos. E muitas vezes é necessário abrir mão das coisas que nós queremos, em prol da harmonia familiar. Respeitar o outro não é concordar com todas as coisas que ele faz, não é aceitar tudo que ele faz, é apenas não julgar. E se nós entendemos que aquele irmão que está lá dentro da nossa casa está agindo muito equivocadamente, há que se refletir com paciência e amorosidade se há um espaço para que a gente converse com ele sobre isso. Às vezes, o silêncio é o melhor remédio. Aquele irmão ainda não está pronto. A criatura que se faz em ente de perturbação dentro de casa, ela não tem consciência disso.
ela ainda não tem percepção de tudo que ela causa dentro da família. Então nós que já temos os olhos um pouco mais abertos, a mente um pouco mais desperta e já temos uma luzinha de amor no nosso coração, devemos dar o nosso exemplo. Porque não adianta nós julgarmos o outro. Não adianta nós às vezes termos lido todo o Evangelho, termos todo o conhecimento doutrinário, se lá dentro da nossa casa, com o nosso próximo mais próximo, nós não somos capazes de exercitar. Então, reflitamos sobre as nossas posturas, porque a rigor nós só temos poder de transformar a nós mesmos. E quando nós nos transformamos e temos dentro da nossa família uma atitude mais suave, uma atitude mais condescendente, com mais indulgência, com mais respeito pelo espaço do outro e por aquilo que ele já conseguiu construir para si mesmo, quando nós agimos com mais amor, tudo se tranquiliza dentro da nossa casa. E mesmo que as pessoas não nos ouçam, quando nós mudamos a nossa ação, com o tempo, nós vamos aos pouquinhos transformando o ambiente à nossa volta. Porque o exemplo, meus irmãos, o exemplo arrasta uma multidão. Quando as pessoas veem que nós nos transformamos e que aquilo melhorou a nossa vida, que nós agora somos pessoas mais tranquilas, somos pessoas mais harmônicas, que nós contribuímos para a paz no nosso lar, eles vão olhar e vão querer saber o que a gente está fazendo, como assim que a gente se transformou? E aí será o nosso momento de falar. Enquanto não tivermos espaço de falar, vamos aos poucos nos harmonizando com a prece e agindo com amor, exemplificando o Evangelho do Cristo. Em qualquer situação, a caridade deve ser o nosso guia. Amai o próximo como a si mesmo, nos ensinou Jesus. Não façais ao outro aquilo que você não gostaria que lhe fizesse. Isto, meus irmãos, resume tudo. Então, em cada situação, nos perguntemos: se fosse eu, como eu gostaria que os outros agissem comigo? Ame o seu irmão, aquele irmão que Deus colocou na sua família, na figura de pai, de mãe, de filho, de parente, de companheiro, por mais desafiador que ele seja. Aceite e ame no limite da sua força, da sua capacidade. E trabalhe para desenvolver em si mesmo as virtudes necessárias para amar mais. Porque só o amor tem capacidade para dissolver todas as sombras. Só o amor é capaz de fazer luz e de ser bálsamo sobre qualquer sofrimento. Só o amor é capaz de restaurar todas as almas, curar todas as feridas. Estamos sim, meus queridos, na família certa, com os companheiros mais adequados. Deus confiou em nós esta família. Confiemos nele também, façamos a nossa parte. Amemos uns aos outros. Isto resume tudo. Gratidão por termos refletido junto nessa tarde. Façamos a nossa prece. Senhor Deus de misericórdia, nesta tarde que nos reunimos em Teu nome para refletir um pouco sobre as nossas relações familiares, rogamos-te, Senhor, que abençoe a todas as famílias, fortaleça aquelas
cujos laços de afeto já unem seus membros e que caminham em serena harmonia. E envolve, Senhor, no teu amor infinito, todas aquelas cujos membros se reuniram na terra sobre laços desafiadores. Auxilia, Senhor, cada irmão para que possa sublimar no imo da própria alma qualquer lembrança menos nobre, transformando no amor mais puro de que cada um seja capaz. Senhor, nós trazemos no nosso coração sementes de todas as virtudes. Dai-nos força, Senhor, para regá-las com o suor do nosso trabalho, da nossa boa vontade, do nosso esforço, a fim de que elas floresçam, se fortaleçam e possam espargir perfume em torno da nossa família. A fim de que quando nós voltarmos para casa, tenhamos sublimado todos os sentimentos e transformado antigos desafetos em membros carinhosos da nossa família espiritual. Graças te damos, Senhor, pela oportunidade bendita da reencarnação, de estarmos junto desses irmãos que nos impulsionam na caminhada. Graças te damos, Senhor, por estarmos todos juntos hoje e rogamos que o teu amor infinito nos fortaleça e nos proteja na caminhada. Graças a Deus.